igreja, paz. Amém. Isso aqui eu não tô humilde ainda, porque na verdade eu não estou enxergando com o meu óculos. Então eu tive que botar uma letra aqui. Olha, eu vou te falar. Estava sentado ali, antes de começar, e eu me lembrei, podem sentar, daqui a pouco a gente ora. Eu me lembrei de uma luta de jiu-jitsu que eu fui fazer, olha que loucura. E todo mundo na arquibancada a gente estava achando que o cara que ia lutar comigo, Master 5, era um cara baixinho, pequeno, careca e tal, que tinha a mesma idade que eu. E todo mundo, é tranquilo, você vai pegar o cara, é tranquilo. E quando a gente desceu, tem a luta, tem ela filmada, hoje eu vou trazer. Eu bati no peito do cara. Eu tinha aula com um lutador de MMA, que é o Carlão Barreto. E o Carlão Barreto virou, que era menor do que o cara, maior do que eu, menor do que o cara, virou e falou assim: Bez, chama pra guarda. Não chama pra guarda, porque o cara 138 quilos, 2,15 metros, não chama pra guarda, luta em pé. E durante 8 meses eu fiquei treinando puxar pra guarda. Aí eu falei, e aí quando eu parei na frente dele, o mestre Grilo virou e fez assim: é só mais um treininho. Aí eu olhei pro cara, o cara sacudindo o braço, parecia um ventilador vindo aqui. E por que eu estou falando isso? Naquele momento eu olhei para a arquibancada, vi minha família reunida, a minha filha berrando, que é o meu apelido de infância, vai! E ali, eu busquei uma força que eu comecei a fazer assim, ó, bater, e fui. Puxei para a guarda, 138 quilos caíram em cima de mim, me sufocaram. Ele ficou amarrando a luta, tomou uma punição, eu achei que eu ia ganhar, e nisso que eu achei que eu ia ganhar, eu botei ele na minha guarda. Quando eu vou sair, ele conseguiu passar a minha guarda e ele ganhou por um ponto. E por que eu estou dizendo isso? Ali eu manifestei uma força que veio de mim, da vontade de ganhar a luta, de honrar lá meus filhos e tal, porque eles iam competir no próximo campeonato. Fui o primeiro da família mais velha a mostrar para eles que dava. E quando eu estava sentado ali, eu senti a mesma coisa, mas não foi provocada por mim. Uma vontade de levantar e vir para cá e falar, que assim, eu não sei explicar. Então por isso que eu achei legal, porque foi mesmo. E ali eu só, me deixa aí, me deixa aí, me deixa aí. Então é um privilégio poder estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra. E hoje, essa palavra, ela foi fruto de uma reflexão, de uma pergunta, de uma demonstração que me fizeram, me levou a raciocinar, me levou a refletir. Depois da reflexão, me levou ao estudo, do estudo eu fui complementando. Então é uma palavra que ela pode parecer, a exemplo de todas que eu trago, né, porque virou uma característica, como se fosse uma palavra de revolta ou de contra a igreja. Não é. É uma palavra para mim. E assim, acaba que serve para todos nós, igreja. Então, foi uma pergunta que desdobrou em duas. E eu amenizei a forma como ela veio para mim. Como vamos viver verdadeiramente o que pregamos? A pergunta que veio para mim foi: quando você vai começar a viver o que você prega? E a minha resposta foi: quando você vai viver aquilo que você ouve que é pregado? E aí vem: quando vamos viver aquilo que nos é ministrado? E isso gerou um negócio na minha cabeça quando fizeram essa pergunta, que eu vou te falar, eu tive que me socorrer primeiro de oração, passei a tarde inteira dormindo, acabado. Eu tive que me valer da palavra para poder tentar chegar à conclusão se eu sou digno ou não de estar aqui. Então é sério isso. E aí vem uma outra pergunta: hoje alguém imperfeito, pecador, pregar o Evangelho e as boas novas de Cristo? Foi a pergunta que eu fiz. E fiquei ruminando lá aquela pergunta, e analisando, e eu me lembrei de Balaão. Números, capítulo 22 a 24. Balaão, sem sombra de dúvida, não é um exemplo de cristão. Não era nem cristão. Balaão foi um cara que fez um contrato para amaldiçoar a nação eleita. E quando Balaão chegou lá, o que aconteceu? Ele teve que abençoar.
Então Deus interveio, usou Balaão para proferir bênção sobre Israel, em vez de maldição. Opa, falou, tem uma... Apesar de não ser igual a Balaão, achar que eu estou um pouco no caminho que ele não estava, falei, pô, usou. Aí eu continuei. Tem outro exemplo? Filipenses 1, 15 e 18. O apóstolo Paulo menciona as pessoas que, por motivação impura, buscando seu próprio ganho ou reconhecimento, pregavam a palavra. E Paulo diz, embora não fossem verdadeiros cristãos, Paulo reconhece que a mensagem de Cristo ainda estava sendo proclamada. E isso era algo positivo. Então eu falei, opa, tem luz. E cheguei à conclusão, mesmo quando a mensagem é proferida por pessoas com motivações erradas, Deus pode usar essas situações para cumprir seus propósitos e trazer a sua verdade ao mundo. A gente só tem que tomar cuidado. A gente tem que discernir se o que está sendo falado no culto, o que está sendo pregado por essas pessoas, encontra na Bíblia o eco, né? Se ecoa na Bíblia. O que ele está falando tem eco na Bíblia? E eu falei, pô, mas eu queria, na verdade, alguém que fosse um cara cristão, modelo, alguém que superou as duas cruzes, daqui a pouco eu vou falar delas. Eu queria esse cara, que cresceu na fé. Ó, queria mais, hein? Eu queria um cara que fosse ruim, fosse eu. Um cara que tem o apelido de caveira, um cara que vive na maçonaria, vive em tudo quanto é lugar buscando. O cara que diz, nunca vou ser evangélico. Ô povo, eu queria achar um cara que fosse assim e que se converteu, e se convertendo, ainda assim, se julga com um problema. Não mais talvez de pecado, mas de imperfeição. A gente vai lá para Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10, e a gente encontra Paulo. Aí eu voltei a ficar legal. Falei, pô, se Paulo, que é o cara responsável por a gente estar aqui em grande parte, que foi ele que trouxe as boas novas para os gentios, e esse cara diz, para me manter humilde, por causa das grandiosas revelações que tive, foi-me dado um espinho na carne, uma coisa má que veio de Satanás. Ela serve para me atormentar e não me deixa orgulhoso. 3 vezes pedi a Deus que afastasse de mim. E olhem, Paulo fez 3. Eu toda semana peço para Deus mansidão, peço para Deus para não me irar, peço para Deus para segurar meu ego, peço para Deus para não me meter em tormenta, que não tem nada a ver comigo, para cuidar mais da minha vida. E ainda, parafraseando Paulo, o bem que eu quero, eu faço mais tarde, mas o mal que eu não quero, eu faço. E Paulo continua, 3 vezes pedi que Deus afastasse de mim, mas ele me respondeu, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me orgulhar das minhas fraquezas, a fim de que a força de Cristo pode agir em meu favor. Por isso estou contente quando tenho fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústias por causa de Cristo, pois quando estou fraco, é que eu estou forte. E aí, para deixar claro o objetivo dessa introdução, eu vou falar de 2 cruzes. São 2 barreiras que nós precisamos superar na nossa jornada espiritual. A primeira cruz, e isso aqui é fruto de uma discussão, de um treinamento e de uma conclusão que a gente chegou na Comunidade Batista do Rio, que é uma igreja que eu também frequento, que eu lidero grupo social, e o pastor Juninho, ele apresentou isso para a gente, isso virou a nossa cultura, parte da nossa cultura. Então, muito do que eu vou falar aqui é meu, mas muito baseado no que o Juninho falou, que vê sempre a gente. Beijo no teu coração, obrigado. A primeira cruz é a cruz da salvação. Todos aqui tiveram um momento na vida em que estavam buscando, estavam procurando algo. Mesmo aqueles que nasceram em lar evangélico, em lar cristão, eles se defrontaram em algum momento com aquele questionamento, esse caminho e tal. Então a gente diz que a primeira cruz é a cruz da salvação. É quando a gente é apresentado para Jesus Cristo e a gente vê o seguinte, eu fui salvo. Segundo Romanos 3:23, eu fui salvo pela fé depositada em Cristo Jesus, porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas essa fé faz com que nós sejamos agraciados e somos salvos. Então a primeira cruz, a gente chama, a primeira barreira, a cruz da salvação.
Depois que a gente ultrapassa essa cruz da salvação, a gente vive o primeiro amor. Aquele que lá em Apocalipse, para a igreja de Éfeso, o anjo do Senhor fala: vocês perderam, as obras de vocês são boas, mas vocês perderam o primeiro amor. Então, depois que a gente ultrapassa a cruz da salvação, a gente vive esse primeiro amor. A gente se torna até chato. A gente só quer falar de Deus, a gente só quer falar do milagre, do que aconteceu com a gente não quer mais, a gente não aceita mais o amigo, a gente critica, a gente vai ficando fundamentalista, legalista, e aí a gente vai caminhando para águas mais profundas, num caminho natural, porque a gente quer conhecer mais de Deus. E aí a gente faz o quê? A gente vira um cristão maduro na fé. Só que a gente ainda não passou a segunda cruz. A segunda cruz a gente chama, a segunda barreira, de rendição. Quando eu sou maduro na fé, mas eu chego para um culto e falo: esse telhado poderia ser melhor. Quando eu chego num culto e falo: o som está muito alto. Quando eu chego num culto e falo: mas tem que berrar glória, tem que berrar aleluia. Quando eu chego num culto e falo: o cara tem que pregar de terno. O cara acredita em Calvino. Quando eu começo a olhar: o ar-condicionado está muito gelado. Não consegui estacionar meu carro porque não tinha vaga. Mesmo maduro na fé, Cristo não vive em mim. Eu não ultrapasso a cruz da rendição. A cruz da rendição é aquela que fala o seguinte: eu me torno crítico da igreja que eu frequento. Mesmo maduro na fé. Mas quando eu sou maduro na fé, entendo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Após a cruz da rendição, e a gente vai falar desse momento, eu vivo as ordenanças de Cristo. Para Cristo. Não importa mais o que eu desejo, o que eu quero, porque não é para mim só, é através de mim. Então, para deixar claro o objetivo, eu botei aqui para não esquecer, eu penso que são duas cruzes, barreiras que precisamos superar na nossa jornada espiritual: a cruz da salvação e a cruz da rendição. Mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo incompleto, em processo de santificação, deste culto eu me coloco à disposição de Deus, a fim de cumprir os propósitos dele. Já não é tão somente por mim, mas também para mim, e principalmente através de mim. A gente se coloca como instrumento quando vem para cá, quando louva, quando está aí sentado intercedendo, porque a gente entende que a gente ultrapassou a salvação, está amadurecendo, e a gente vai hoje aprender ou relembrar esse passo da rendição, que é me colocar disponível para Cristo, e o porquê de fazer isso e as consequências de não fazer isso. Agora sim, vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Aleluia. Teu Espírito Santo permaneça nesse local. Que teu Espírito Santo possa tocar o coração de cada pessoa aqui, recebendo essa mensagem, primeiro sabendo que ela é para mim, para que ela possa me transformar, para que ela possa renovar tudo que o Senhor tem feito na minha vida, tudo que eu acredito, e essa fé que eu tenho em Ti, ó Pai. Que ela possa ser renovada no coração dos meus irmãos, que as pessoas que estão assistindo esse culto agora e que vão assistir depois, que elas também possam ser tocadas por essa palavra, Senhor. Que nós possamos Te agradecer, imperfeitos que somos, mas nos Teus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então vamos nós, vivendo uma vida de entrega a Cristo. Olha só, quando sou salvo, primeira cruz, pela fé depositada em Cristo, eu sigo as suas ordenanças, vivendo uma vida de excelência, faço a bênção circular para todos, e o maior abençoado sou eu. Essa vai ser a nossa afirmação dessa noite. Essa vai ser a nossa afirmação dessa noite. Quando sou salvo pela fé depositada em Cristo, e sigo suas ordenanças, vivendo uma vida de excelência, faço a bênção circular para todos, e o maior abençoado sou eu. São 4 pontos que a gente vai abordar. Primeiro ponto, a salvação pela fé em Cristo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé em Jesus Cristo como nosso Salvador é o ponto de partida. Por essa fé depositada,
nós ganhamos a salvação, a vida eterna. No madeira ele pagou os nossos pecados. Ele pagou o preço. Ele mandou o Filho para isso. E ali nós saímos dali mais alvos do que a neve. Não perfeitos. Porque a nossa essência, ela é carne. E o acusador vai usar essa carne para fazer o quê? Nos afastar da segunda cruz. Ah, você merece a salvação? Pô, tu está fofocando, tu está falando mal. Pô, você fez um contrato que poderia ter sido melhor esclarecido. Pô, teu irmão te pediu uma ajuda e você não deu. Ou seja, o acusador vai chegar e vai falar: a primeira lição que eu tirei dessa minha reflexão foi: não deixa aquilo que te mostra como imperfeito te afastar da perfeição de Deus. Se coloca como instrumento, mesmo imperfeito, Ele vai te usar. Então, nessa fé, nós vencemos a primeira cruz. A metanoia de Romanos 12. Somos nova criatura. E como nova criatura, nós temos que apresentar nosso corpo o quê? Vivo, preparado como um culto de adoração ao Senhor, sempre trazendo Ele da melhor maneira possível. Então, assim, se hoje você ainda não se livrou de determinados hábitos, não vão jamais falar o que eu já ouvi: verdadeiramente não foi salvo. Ninguém está aqui dentro, ninguém está ouvindo essa palavra sem que Deus tenha planejado o que seria ouvido, o que estaria aqui. Então a palavra é para quem está aqui, é para mim, para quem está ouvindo, para quem vai ouvir aí. Tem um propósito. E o propósito de Deus é que nós possamos sofrer essa metanoia, essa mudança de mente e coração e andar nos caminhos de Deus. Para que nós possamos, pela fé depositada nele, vencer a barreira. Que bom saber que eu agora sou separado, santo, para começar um caminho limpando as minhas impurezas e vendo essas impurezas. Deus é tão bom que a revelação, para alguns, ela pode ser assim, imediata. Para outros, ela é gradual. Ela vai sendo aos poucos. Para mim, ela vem sendo aos poucos. E a paciência de Deus é misericórdia mesmo. É misericórdia. E cada vez que eu ando um pouquinho, eu falo: caramba, ainda está sujo aqui. Caramba, mas eu aprendi uma coisa: é limpando o que está sujo aos pouquinhos que a gente vai construindo. Jeremias 18: o barro na mão do oleiro. Toda vez que você tentar se colocar forte, vai destruir. É o olheiro que manda. Então deixa ele te moldar, recebe a água da vida que transforma até o barro, amolece, vai se aperfeiçoando e vai aceitando. É ele que está construindo, é ele que está fazendo essa nova criatura. Entrega na mão dele. Então, o primeiro ponto é: venci a primeira cruz, estou salvo, estou caminhando na fé. Aí, a exemplo do jiu-jitsu, e aí eu vou fazer esse link agora, onde eu bati e busquei as forças em mim, com relação ao segundo ponto, que é seguindo as ordenanças de Cristo. Se a gente tentar, e a palavra diz isso, buscar a nossa força para cumprir tudo o que Jesus Cristo deixou como ensinamento e ordenança expressa e ordenança implícita, a gente não vai conseguir. A gente vai se frustrar e a gente vai largar e não vai ultrapassar essa cruz e vai começar a ter o efeito reverso. Achar que conhece a palavra e começar a criticar e ferir a noiva, a igreja. Ferir por desrespeito o cabeça, Jesus Cristo. Então, seguir as ordenanças nessa caminhada, lá no jiu-jitsu, eu provoquei, eu fui, e lá eu perdi. Talvez se eu tivesse feito uma oração, Deus tivesse sido mais bondoso. Mas o cara também era cristão, é meu amigo hoje, o Sérgio. Os dois fizeram oração, tem que ganhar o maior, o que tem mais técnica, ele tinha. No Evangelho, a vitória é certa. Quando a gente escuta isso, parece chavão, ou então teoria da prosperidade. A vitória é certa. Não. A vitória é certa no sentido de que ele já esmagou a serpente. A gente já ganhou. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, nas ordenanças, e eu vou lembrar nossa sentença:
quando sou salvo pela fé depositada em Cristo, cruz da salvação, eu sigo as suas ordenanças. E aí, quando eu vou para as ordenanças, vou falar algumas. Não é para crítico, é para lembrar, porque a palavra me permite ademoestar o irmão para a gente fazer um alinhamento de expectativas e entender. Eu estou maduro na fé, eu estou caminhando para algo mais, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus, quero ser usado. Eu testifico o que Ele faz na minha vida, na vida do outro. Eu sou o exemplo do outro, eu ergo o outro, eu tenho uma responsabilidade enorme. Então, as ordenanças que Ele deixou. Primeiro, batismo. Jesus instruiu seus seguidores a serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo simboliza a purificação espiritual e o compromisso com Cristo. Mas não sou batizado. O que teu coração diz? Eu sou muito assim também das ordenanças, eu também acho que o esquadrinha meu coração e ver a minha intenção também vale muito. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas é uma ordenança. Agora, se o teu coração se alinhou com Cristo Jesus e está tudo certo, está tudo certo. Porque tem um monte de gente que é batizada e não venceu nem a primeira cruz. Não é convertido, não sofreu metanoia, foi lá só para sair na foto do Instagram, que é a moda, né, já há algum tempo. Então na rede social está, meu batismo. E eu estou roubando, estou dando volta no outro e tal, então assim, eu só estou pontuando. Santa Ceia, comunhão. Durante a última ceia, compartilhou pão e vinho e ele falou o quê? Os cristãos celebrem a Santa Ceia como um ato de lembrança da morte e ressurreição de Cristo. Fazer isso em minha memória. O fazer isso é uma ordenança. Fazer isso em minha memória. Ai, poxa, esse domingo, vai ter uma Flamengo e Vasco. Eu gosto de futebol, Flamengo e Vasco. Ai, de manhã tem praia. Não tem como. Depois eu faço em casa com o pão plus vita e pego lá um suco de uva, só eu e Deus. Não, fazer isso em minha memória é um ato de entrega, é um ato de amor, é um ato de honra, de respeito, é uma ordenança. O novo mandamento, amai uns aos outros como Ele nos amou. É uma ordenança. Um novo mandamento vos dou, o maior mandamento vos dou. Sermão da Montanha não é uma ordenança. Mas quando ele fala, bem-aventurado os que, ali ele está dando direcionamento. A próxima pregação que eu pretendo fazer é sobre Mateus 5,7. O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Todo mundo fala, eu gosto, eu quero fazer para eu aprender mais, para eu estudar mais. Mas ali você tem vários ensinos, principalmente das bem-aventuranças e de como viver uma vida piedosa. Na última ceia, pode parecer que não, mas tem um sermão, onde tem uma lição preciosa de liderança. O líder lava os pés daqueles que o servem. Então, o lava-pés, o simbolismo ali. Então, na última ceia, ele fala, Jesus deu instruções aos seus discípulos sobre a importância de servir uns aos outros. Lavou os pés dele como exemplo de humilhação, de humildade e de serviço. A oração do Pai Nosso é uma outra ordenança. Eu não tenho que repetir como vãs palavras, como mantra, mas ali ele deu um caminho. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Ele começa a falar, eu agradeço e honro a Deus, reconhecendo o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é, e como eu devo a minha existência a Ele. Depois eu começo um caminho que vai dar gratidão ao pedido e ao perdão. Tem gente que vira e fala o seguinte, a gente falou isso hoje, fiz de novo meu devocional, é uma luta. E o pessoal que está ouvindo aí do grupo, que o pastor Nilson também está, vergonha. Eu vejo lá quem fez o devocional não fez, mas olha, vocês e Deus, olha eu tomando conta da vida dos outros, mas eu me preocupo com vocês. Não adianta falar, vamos fazer o devocional, vamos ler a Bíblia toda. É viver o devocional, é viver a Bíblia toda, isso é para mim também. Então, na oração do Pai Nosso, tem gente que ora 5 minutos, sai de manhã, mas ela é constante. Na hora que eu pego um copo d'água, eu sou obrigado por essa água. Na hora que eu vou almoçar, não preciso fazer para o pessoal ver, é botar a mão em cima do prato para quem gosta de botar, Senhor, abençoe esse alimento, obrigado.
É no carro, às vezes, quando a gente está saindo, botar a mão na perna da Karine e falar assim, eu para mim, Senhor Deus, sou essa viagem e tal, e às vezes a gente faz junto. É viver as ordenanças de Cristo. Os ensinos sobre o reino de Deus, ele sempre enfatiza, quando Jesus fala da casa do meu Pai, para onde eu vou, a necessidade de arrependimento e fé para entrar. Se tiver de fé, do tamanho de um estado. Ensino sobre a grande comissão. Nós somos comissionados por Ele para pregar, levar o Evangelho, ganhar almas. Então, o ensino sobre a grande comissão também é uma forma de ordenança. Por último, esse para mim é o melhor. A cura e os milagres não são ordenanças, mas através das curas e dos milagres de Jesus Cristo, Ele testifica tudo que Ele está falando para a gente viver. E sabe o que é melhor? Ele fala, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz, como homem, pela fé depositada no meu Pai. Então, o segundo ponto desse nosso, quando sou salvo pela fé depositada em Cristo, eu sigo as suas ordenanças, eu sou salvo, e ser salvo me coloca num caminho sem volta para quem quer chegar nas promessas do Pai, rumo às ordenanças. Eu sou incomodado pelo Espírito Santo. Toda vez que eu perco a paciência, toda vez que eu me iro, toda vez que eu me revolto com alguma coisa, eu compro o barulho de alguém que eu não tenho que comprar, o primeiro a ficar sofrendo e angustiado sou eu. Esse é meu espinho na cara. Imagina o que é tu olhar lá, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, com todos os seus gomos, e eu não poder dessa tangerina, dessa mexerica, desse fruto do Espírito, pegar ali o gomo da mansidão. Imagina para mim, é triste. Mas é sempre que eu vacilo que eu volto mais fortificado. E eu entendi que é isso. Na fraqueza, se não tivesse acontecido o que aconteceu, eu não tivesse sido inquirido com essa pergunta, eu não tinha estudado tudo que eu estudei. Não tinha vivido tudo que eu vivi, não tinha orado tudo que eu orei. Então é Deus trabalhando. E Ele está trabalhando para quê? Para o nosso terceiro ponto. Viver uma vida de excelência. Porque quando eu sou salvo pela fé depositada em Cristo Jesus, eu sigo as ordenações, vivendo uma vida de excelência, não é uma vida medíocre. A promessa de Deus para a gente é uma vida de excelência, mas com deserto, com a tribulação, com sofrimento, porque isso vai fortificar. E muito faz parte da plantação que a gente fez. Antes de ser uma nova criatura, eu plantei algumas jacas. Estou andando pelo caminho, volto e meia com uma jaca na minha cabeça. A diferença é que depois da salvação, antes a jaca vinha, eu caía, ficava uns 3 dias desacordado. Agora a jaca vem, alguém fala assim, vamos, levanta aí, não sei o que, eu joguei ela para o lado do povo. É o Espírito Santo me ajudando, ele não é um consolador, não é um auxiliador. Ele vem comigo e fala, isso aqui foi tu, hein? Mas vamos lá, força, vou te ajudar. E algumas ele até fala, isso aqui não é muito peso para ele. Porque ele vai tirar, porque ele é o dono de tudo. É verdade. Então, a afirmação nos lembra de Colossenses 3:23, que é mais ou menos Eclesiastes 9. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu não vou levar nada para o túmulo. Eu tenho que fazer de todo o coração, não como se fosse para os homens, mas cada ação, cada palavra, cada atitude deve refletir a glória de Deus. Ao buscarmos a excelência, estamos seguindo o exemplo de quem? De Cristo. É difícil? Claro que é. Muito. Mas separei algumas passagens. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele indicará as suas veredas. Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Mateus 5:16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Repara que até agora eu estou falando, eu estou vivendo uma vida de excelência, mas para glorificar a quem? A mim? As boas obras de Deus. A excelência que Cristo demanda não é para mim. É uma excelência no caminho de Cristo para realizar as boas obras que Ele pretende realizar através de mim. 2 Timóteo,
Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Padrão de conduta, régua de medida. Mateus 25:21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. 1 Pedro 4:10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pode pegar aqui 1 Pedro 4:12. Não está nem aqui, mas vê agora. Se você sofre pelo Evangelho, é perseguido pelo Evangelho, é criticado pelo Evangelho, é motivo de glória para Deus. Aleluia. Não sofra por ser assassino, por ser adulto, mas se está sofrendo pelo Evangelho, e a gente ainda vai para 1 Pedro. 1 Pedro 5. Paulo falando aos presbíteros: não venha para o púlpito por vaidade. Não venha para o púlpito para enganar. Porque se para os outros a cobrança é uma, para vocês será muito maior. Filipenses 4:13. Só para a gente também ter um refrigério. É muito difícil, velho. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Onde teu barco está ancorado? Está ao relento no mar? Não tem porto firme? Não tem fixação? Porque quem está com a casa na rocha não se preocupa com a ventania. Pode vir. Se a gente quiser olhar para as fábulas, pode vir 3 porquinhos, 15 porquinhos, 1000 porquinhos. A minha casa é tijolo puro. Com cimento do Espírito Santo, tijolo de Deus, cimento do Espírito Santo. Não vai derrubar, só para ir tendo a sorte. Vento não me derruba. Romanos 12:11. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, assim sirvam o Senhor. Esses versículos e passagens reforçam a importância de ser fiel, zeloso, diligente em nossos esforços diários, reconhecendo que tudo que fazemos é uma oportunidade de servir a Deus e glorificá-lo com excelência. O que eu plantei, eu vou colher. Último ponto da nossa afirmação é: quando sou salvo, salvação, pela fé depositada em Cristo, eu sigo suas ordenanças, vivendo uma vida de excelência. Faço a bênção circular para todos. Vamos falar de colheita. Nesse ciclo das bênçãos. A essência de hoje, do que eu queria passar, é exatamente isso. Existe um objetivo na nossa vida. Aleluia. O objetivo na nossa vida, eu venho falando isso já há algum tempo, isso falou muito ao meu coração quando eu assumi o social, é frutificar para o reino. Aleluia. E aí quando a gente obedece ao Senhor, a gente segue as ordenanças e a gente se torna um servo disponível. Mais ou menos o que Josué fala em Josué 24, quando ele chama o povo que estava se rebelando de novo, que estava idolatrando, que estava esquecendo. E se a gente quiser ter uma ideia de como esse povo era idólatra, a gente vai em Isaías 6, a gente vê tudo o que eles faziam de respeito ao Senhor. E Josué vive e fala, depois do discurso, ele relembra tudo que Deus fez, tirando o povo da escravidão, botando o povo na terra prometida. E Josué vive e termina com uma passagem maravilhosa que é: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Frutificando. Em Mateus 5,16, Jesus nos diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Ao fazer isso, nós trazemos o quê? Honra para Deus. Frutificar é honrar o nosso Deus. Aleluia. É uma caminhada. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez para que as bênçãos de Abraão pudessem chegar para quem? Para os gentios, por meio de Jesus Cristo, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Tem mais, mas eu vou pular o que mais importa para a gente agora.
Ao abençoar os outros, experimentamos a alegria e a plenitude que vem de viver em conformidade com a vontade de Deus. Experimentamos uma profunda paz interior, com contentamento e alegria que só podem ser encontradas em Cristo. Em Filipenses 4,19 a gente lê: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Cristo, quando nós caminhamos, primeiro amor, vencemos a cruz da salvação, primeiro amor, mergulho mais profundo, amadurecimento na fé, disposição para superar e se render a Cristo, dizendo: não sou eu mais que mando em mim, mas é a tua vontade, me usa. Eu volto e trago novas pessoas para a igreja, eu alimento os fracos na fé, até chegar a um alimento sólido, e eu sou uma barreira para aqueles que ainda não conseguiram entender que o amadurecimento na fé significa esse passo, mas uma barreira no seguinte sentido: eu não deixo contaminar. Pô, Bez, a igreja está crescendo muito. Olha só, a autoridade investida, que é o nosso pastor, disse que foi da vontade de Deus ter esse planejamento. A gente está sob o manto da responsabilidade dele. A gente tem que ser leal a ele. Porque o dia que eu achar que o que vem dele não tem mais unção, eu peço um gabinete e uma carta. Ou eu peço um gabinete e me convenço. Mas criticar, malversar, não. Porque a gente é corpo. Então, quando eu tenho essa maturidade, eu falo: não sou eu mais que importo. Não é a minha raiva, não é o meu desejo. Não. Eu dou testemunho desse Deus. Pô, meu amor, perdão, desculpa, não sei o que. Então, realmente você está certo. Que dificuldade para mim. E aí, eu falei: cara, mas eu tenho que achar um final para isso. Sou salvo, eu recebo as ordenanças, aceito, e eu pego e eu vou agora, faço um trabalho de excelência, que não é para mim, é para glorificar o Pai, e vou colher aqui, ou na eternidade, no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, o meu galardão. Mas só de estar no jogo, chegar lá na salvação: ô Elias, já está bem, ruas de ouro, eu quero estar lá. Cheguei, ufa, beleza. E tem que caminhar para isso. Mas eu falei: mas eu tenho que ter um final, que seja um final bacana, que mostre isso tudo. Aí eu pensei: vou pegar Lucas, a parábola da figueira brava. Ah não, já falei dela. Vou pegar a parábola dos talentos. Servo fiel, não sei o quê. Ah, não, também já falei disso. Mateus 22, 1, 14. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo, e ele disse: olha só, essa parábola termina igual dos talentos. O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Aqui, se você pegar o histórico disso e o porquê disso, os convidados eram a nação eleita, a raça eleita, o povo de Israel, os judeus. Mas os convidados não se importaram com o convite. Foram tratar de seus negócios. Um foi para a sua fazenda, outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas. Todas. Um evangelho, na minha opinião, e segundo a minha versão teológica, a minha visão teológica, que prima pela eleição, que prima por escolha, e que não entende que ele veio para todos, e que todos merecem essa salvação, mas nem todos vão conquistar. Ele é muito limitado, ele esbarra na misericórdia de Deus.
Então eu prefiro pensar nisso. Vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto os bons como os maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. De quem era a festa? Do filho do rei. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando... O cara estava na festa. Notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: meu, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarre os pés e as mãos deste homem e o jogue fora. Esse final é o mesmo. Na escuridão. É o mesmo da parábola lá dos talentos. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou: pois muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. Acho que numa tradução do Beze, ali vai chorar, está na escuridão, onde tem ranger de dentes, é o inferno. Que é para onde o servo infiel também vai. E aqui no final, que é o final que tem que marcar a gente, que tem que ficar de forma indelével na nossa alma, no nosso coração, é o seguinte: não é brincadeira. É misericórdia, é bênção. É para todos. Mas existe um caminhar, que é no teu tempo, na tua forma, mas que ele envolve a fé depositada em Cristo Jesus, o respeito às ordenanças, a excelência e a frutificação. Quando a gente entra na festa do Filho do Rei e a gente não honra com as nossas vestes, com as nossas atitudes, o anfitrião, a gente é posto para fora, porque a gente estava de penetra numa bênção que é para poucos. Que nós possamos, enquanto igreja, manter essa visão, não relaxar em momento nenhum. A santificação não vem de hoje para amanhã, é o choro que dura uma noite. E também a gente discute quanto que seria uma noite, porque a alegria vem pela manhã. Uma noite pode ser 1 ano, 2 anos, o luto é de cada um, mas vai passar. Agora, aqui a santificação é um processo que demanda só uma coisa do nosso coração: comprometimento. E por experiência própria, que a sua seja melhor que a minha, vai ter queda, vai cair, vai ter momento ruim, vai ter momento que você vai falar: pô, vacilei, dei mole, o mal que eu não queria eu já fiz. E talvez a forma de começar a melhorar seja: me desculpe, não devia ter feito o que eu fiz. Seja pedindo perdão, seja não pecando mais. E aí eu não gosto de graduar pecado, perdão, pecadinho. Pecado é pecado, mas tem aquele que tem uma consequência horrorosa e que ele atinge até quem não tem nada a ver diretamente com o teu pecado. Adultério é um pecado que estraga a família. Uma fraude numa empresa leva todos os empregados para o buraco. Falar mal, uma fofoquinha, às vezes destrói uma reputação. Então é difícil você graduar pecado. Mas tem aquele pecado que é teu. Pô, dei mole, hoje eu não fiz o meu devocional, te peço perdão. Poxa, tive um pensamento, não externei, mas não gostei desse pensamento. Tira isso de mim. Então assim, que a gente possa estar vigiando e observando esse caminhar. Porque assim, eu acredito que ninguém quer ir para onde tem ranger, choro e escuridão. Ele é tão melhor, ele é tão maior, ele tem feito tanta coisa boa. E um pensamento destrói essa metanoia. Um pensamento do acusador dizendo: tu não é digno de estar aonde você está. A gente é digno de estar em qualquer lugar onde a gente estiver com as bênçãos de Deus. Obrigado, igreja. Amém. Deus continue abençoando, né?